Doutora Ana Maria Orofino, você sabe da admiração que eu tenho pela sua academicidade, pela sua competência, pelo histórico, a sua capacidade de diálogo a partir de um viés científico, mas também muito prático. Então, a partir desse momento, está com você a palavra. Conduza-nos de acordo com o modo que bem entender. Muita responsabilidade, mas vamos lá, Jason. Primeiro, muito obrigada pelo convite, né? Eu sinto que é sempre uma oportunidade. Eu até brinquei quando eu compartilhei o convite na minha timeline. Estou saindo da toca, né? Porque eu fico aqui na minha toca, todo mundo que chega é muito bem-vindo, é muito difícil eu sair para falar, né? Mas sempre que aparece um convite eu aceito, porque é sempre bom. Mas naquele sentido que eu falei para você, né? Eu não sou uma professora de exposição, eu sou uma professora de trocas, eu gosto de crescer junto, então eu já convido todos a fazerem perguntas, a trazerem ideias, complementar o que vai ser compartilhado aqui, tá? Então nós vamos, primeiro de tudo, você já falou, né? Eu sou a Ana Maria Orofino, eu tenho uma prática clínica já de bastante tempo, de educação também, estou nessa área, nesse caminho já tem uns bons quilômetros, né? E vamos falar hoje sobre saúde e modo de vida para ver se abrimos esse circuito de conversas sobre cérebro hiperativado, né? E os conflitos que isso tudo nos trazem pelo modo de vida corrido que todos nós temos, né? Esse então vai ser o tema central, e eu vou trazer a minha leitura de mundo, que eu trabalho com a subjetividade, então eu vou colocar a personalidade e o sujeito para entender o papel de cada um nisso daí. Então entra aí o meu viés, entra aí meu estudo, tá? Então assim, Jason, eu falei para você que eu ia passar um resumo para você ficar atento e me ajudar, tá? Porque nós vamos ter que definir algumas coisas. Primeiro, modo de vida, né? Primeira categoria que nós vamos trabalhar. Depois, o próprio sentido de saúde, né? Vamos discutir um pouco a ideia de saúde. Aí depois eu vou entrar com o sentido de personalidade e de sujeito, a ação, como aquela parte necessária a haver um questionamento e uma transformação desse modo de vida. E, por fim, eu quero falar um pouco de ontogênese, que é o meu desenvolvimento enquanto pessoa, né? Todos nós temos uma responsabilidade para o nosso desenvolvimento enquanto pessoa, senão nós ficamos assujeitados e somos vividos pelo mundo e pela vida. Tá? Então nós vamos trabalhar com esses conceitos, eu sinto que nós vamos entrar em temas controvertidos, polêmicos, né, que sempre causam tensão, mas eu gosto de causar tensão, então tá tudo certo, tá? Porque nós vamos ter que discutir o que nos leva ao conformismo, o que nos deixa anestesiados e apaziguados, e a nossa possibilidade de trazer uma consciência e uma prática de transformação, tá bom? E aí, se der tempo, nós vamos fazer um pouquinho de exercício para desacelerar os nossos cérebros aqui, né? Eu não sei muito bem quem está aqui conosco, acabo de ver aqui que entrou uma irmã querida aqui, sejam bem-vindos todos. Então, eu vou tentar ser geral para poder alcançar uma diversidade grande de pessoas. Jason, você sabe, você foi meu aluno, eu sou contra a ideia de verdade, né? Então, eu sempre gosto de já lembrar, questionem o que eu estou falando, porque eu não posso trazer uma verdade, né? Inclusive, eu gosto de lembrar uma história que eu contava para vocês em sala de aula. Eu vou começar por aí, que na psicologia, inclusive, que tem muita competição pela verdade, né? Nós temos a verdade aqui, a forma que irá curar o seu problema está na nossa escola, isso é muito comum, existe muita competição por isso, né? Mas eu gosto de contar a história de que Zeus, muito preocupado com a humanidade, que estava ali batendo cabeça sem conseguir se encontrar e se encaminhar no mundo, ele teve uma ideia de construir a verdade numa grande bola de cristal. Lembra desse conto? Eu sempre contava em sala de aula. E aí ele elaborou, né, ele pediu ajuda de muitos deuses para construir essa verdade, e
pediu a Hermes, que é o mensageiro, que levasse essa grande verdade à humanidade, né? Só que Hermes, um pouco atrapalhado, com aquelas sandalinhas que tem as suas asinhas, pegou aquela bola de cristal, né? Muita responsabilidade, e tropeçou e caiu, né? E quebrou a bola de Zeus. Então ele ficou num impasse. Aí já começam os nossos grandes impasses, né? Se eu voltar para trás, eu serei objeto da fúria de Zeus, né? Não posso. Então eu tenho que, de alguma forma, seguir em frente e levar essa verdade para a humanidade. Ele entregou os caquinhos no mundo, né? Espalhou os caquinhos da verdade por aí. E aí eu sempre gosto de lembrar que por mais que a gente consiga reunir todos os caquinhos e reconstruir uma bola, jamais teremos em mãos aquela verdade, né? Porque ela já está toda fragmentada e nunca mais voltará a ser aquela grande e perfeita bola de cristal que Zeus nos queria ter passado, entendeu? Então nós vamos juntando os nossos caquinhos, fazendo os nossos links e lembrando do sujeito que eu sou na vida, né? Do sujeito que eu posso ser da minha vida e as ações que eu posso ter para eu sim construir a minha verdade nessa vida, né? Então, assim, abrimos a nossa fala, tá? Para poder falar de modo de vida. Primeiro tópico, modo de vida. Modo de vida precisa ser entendido em filogênese, né? Porque, com certeza, seres que habitaram outros tempos tinham tempo de desfazer o estresse, que é uma coisa que nós não temos. Nós somos demandados constantemente. E, inclusive, com esses dispositivos eletrônicos que nós temos em nossas mãos, eles nos chamam o tempo todo. Então, eu estou sempre ligada, eu estou sempre disponível para prestar atenção em algo. Então, eu estou sempre com o meu sistema ligado, a minha amígdala sempre acionada, né? Que é o sistema que percebe os alertas, que fica de olho para ver se o que eu tenho na minha frente é uma ameaça ou é uma situação amigável, né? O nosso cérebro, ele tem um sistema nervoso autônomo que ele me leva primeiro a entender, será que o que está na minha frente é socializável ou não, né? Então, se eu entendo em filogênese, se eu entendo em organização social, em história, né? Se eu entendo em linha do tempo, eu percebo que algo está acontecendo conosco que está nos levando a não dar tempo de desacelerar e de desligar os nossos sistemas de alerta, né? Então, o modo de vida, ele entra com primeiro eu preciso assumir que eu estou jogada nesse modo de vida, que eu sou demandada por esse modo de vida, mas que eu posso dizer para ele, peraí, né? Eu tenho que desacelerar aqui e olhar e assumir a minha diretriz. Eu não posso ficar ali submetida a isso. Por mais que haja uma exigência nesse sentido, eu tenho que me apropriar disso, né? Segundo tópico, saúde. E aí eu tenho que entender que saúde não significa ausência de sintomas. Ah, essa pessoa não tem nenhum sintoma, ela tem saúde. Não, não necessariamente, né? Saúde significa o quanto eu estou em harmonia comigo mesma e estou lidando bem com as minhas situações, né? Porque às vezes uma pessoa que tem alguns sintomas, ela está em harmonia consigo mesmo. E tem outras que não tem nenhum sintoma, mas também não está num estado de saúde, né? Então, saúde é a minha capacidade de me autorregular, é o quanto que eu estou olhando para o meu corpo, respeitando os meus ritmos, o quanto que eu estou atenta aos elementos que constituem a minha saúde, que é a minha alimentação, as minhas atividades físicas, os meus espaços relacionais, se eu estou trabalhando com aquilo que eu gosto, com aquilo que me dá alegria e prazer, né? Se eu tenho tempo para o meu lazer, que é aquela hora onde eu não faço nada, onde eu simplesmente vou contemplar, ou vou criar, né? Ou vou ficar aberta para que alguma coisa emerja de mim, né? Então, nós temos que entender que saúde é, eu diria que um estado de harmonia consigo mesmo, vamos dizer assim, né? Não sei se isso faz sentido para você, mas vamos por aí, né? E aí, então, o que é a nossa
personalidade? Aí eu já começo a entrar um pouco com a minha leitura, né, de ser humano e de mundo. O que é a nossa personalidade? É a nossa configuração subjetiva, que implica tanto os meus momentos de consciência quanto os meus momentos de inconsciência. Tudo faz parte da minha personalidade. Né? Nós temos uma mente consciente e nós temos uma mente subconsciente, que de alguma forma foi condicionada no meu processo de vida e que atua automaticamente, independente que eu queira ou eu não queira. Ela está ali agindo. Né? Por isso que às vezes nós temos, nossa, eu fiz isso aqui, nem vi como é que eu fiz isso, né? Nossa, o que aconteceu comigo eu nem registrei, né? Porque eu estava de posse de uma mente que está ali automatizada. E essa é a nossa personalidade. Então, a nossa personalidade pode nos levar a estados de adoecimento. E muitas vezes pautada em traumas, que são como coisinhas que estão lá esquecidas e que lá na frente pode aparecer um sintoma de um adoecimento físico e que eu nem associo uma coisa com a outra, né? Porque supostamente elas são separadas, só que não, nós entendemos que nós somos um grande todo, né? E aí quando entra o sujeito entra aquela chance que eu tenho, é uma chance que nós temos de estar ali ativo e consciente numa intenção, né? Por isso que nós falamos, o sujeito é o sujeito da ação. É aquela parte minha que eu tô de posse de mim mesma e consciente das minhas ações. Então, se eu quero desenvolver sistemas de saúde, eu preciso lembrar do meu sujeito, porque eu posso ser sujeito para ficar bem ou para não ficar bem, né? O sujeito ele pode ser tanto para o bem quanto para o mal, né? Ele pode agir, né? Porque o ser humano ele não é só maravilha, né? Ele é as duas possibilidades. Nós somos em intenção. Por isso que eu digo, é personalidade e sujeito em intenção, porque às vezes os meus condicionamentos subconscientes não me deixam assumir esse timão, esse leme do barco, né? Precisa de exercício para isso, precisa de prática, precisa de energia colocada nisso, tá certo? E os temas que nós trazemos, até comentei com o Jason na preparação, não iremos esgotar em 20 minutos em hipótese alguma. Eu espero que fiquem questões, né? Que fiquem inquietações, né? Para que vocês possam ir buscar e, enfim, estamos abertos sempre ao diálogo, tá? E aí, então, eu queria trazer a ideia da ação como o passo necessário. Mudar os meus hábitos. Porque não adianta eu ter detectado uma alteração glicêmica, por exemplo, uma alteração de colesterol, né? E achar que tomar um remédio é suficiente para resolver isso. Eu tenho que me apropriar dos meus hábitos para poder fazer as mudanças necessárias e conseguir me autorregular, que o meu sistema volte a funcionar em harmonia, porque o que se sabe é a natureza nos dotou de um sistema que é capaz de se autorregular, né? E isso já é, inclusive, confirmado cientificamente. Nós podemos nos autorregular. E aí, então, nós podemos entrar agora um pouquinho no entendimento cerebral, no entendimento do neural, né, Jason? Porque eu acho que nós temos que falar da nossa capacidade neuroplástica, né? Então, eu tenho um órgão maravilhoso que pode ou atrofiar ou crescer, dependendo do uso que eu faço dele. O cérebro humano, ele pode se moldar a qualquer momento. E aquela ideia de que essa partezinha aqui é só para escutar, essa partezinha aqui é só para ver, já está caindo por terra, porque eles já perceberam que estimulando áreas inativas, pessoas que estavam sem enxergar, voltam a enxergar. Pessoas que estavam sem escutar, voltam a escutar. Simplesmente por treinamento, né? É claro que tem que ter treinamento, não cai do céu. Por isso o sujeito é importante. Por isso o sujeito é uma categoria fundamental. Tem que ter aquele que está responsável pelo processo, né? Então, pessoas que estão com esclerose, por exemplo, detectou uma esclerose múltipla.
Para sempre na vida dela, ela vai ter que se apropriar do seu modo de vida. Ela não pode ser mais uma autômata de um sistema. Ela tem que estar responsável pela sua cotidianeidade e o seu cuidado consigo mesmo. Eu acho que esse é o maior desafio, por exemplo, uma pessoa que detectou uma esclerose múltipla, né? Ela vai ter que estar sempre ali se trabalhando e sempre muito consciente, muito presente, para poder reverter. Por quê? Porque cérebro é aqui e agora. Nós dois estamos aqui e agora. Eu estou te olhando nos teus olhos aqui. Aqui e agora, né? A minha mente consciente, ela flutua. Eu lembro, quando eu te conheci há um tempo atrás, né? Eu sou capaz de rememorar, né? Os encontros interessantes de conversa que nós tivemos. A minha mente consciente flutua, mas o meu cérebro é aqui e agora. Por isso que nós falamos que o inconsciente é biológico, não psicológico. Isso é uma coisa difícil dos psicólogos entenderem e acatarem também. Mas o inconsciente, ele é biológico. Por quê? Porque enquanto eu estou falando com você, eu estou cuidando aqui de respirar? Não, eu estou respirando. Eu estou cuidando de digerir? Não, está sendo digerido. Né? Eu estou aqui regulando a minha temperatura, eu estou aqui desacelerando meu coração para estar aqui presente com você. Mas tem algo que acontece pelo meu sistema nervoso autônomo, que eu nem preciso me preocupar, que é aqui e agora. Né? Então, é isso que é o mais importante de nós entendermos. O cérebro, ele é aqui e agora. Eu posso levá-lo para o futuro e projetar coisas, né? Mas não tem jeito, ele está acontecendo aqui e agora. Por isso as estratégias meditativas são boas e importantes, porque elas nos trazem para a presença do aqui e do agora e nos levam o nosso sistema inteligente cerebral a falar para todo o corpo. Tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo aqui. Aqui e agora, não tem nenhuma ansiedade, não tem nenhuma preocupação. Aí nós ligamos, né, o sistema vagotônico, né, que é o que nos tira do alerta, que nos tira da atenção constante, que nos deixa mais soltos, né, e mais presentes, inclusive. Tá certo? Então, assim, na minha prática, já trazendo um pouco de como eu entendo isso, né, já podendo trazer um pouco da minha experiência pessoal, como que eu conjugo isso no consultório, né, como que eu faço com as pessoas. Então, você falou de psicoeducação, por exemplo. Sim. Né? O nosso trabalho é de educação. Querendo ou não, se eu quero resolver um conflito que é uma tensão, eu preciso fazer um trabalho de educação. Ensinar as pessoas essas coisas que nunca ninguém ensinou. As escolas não ensinam isso, muito pelo contrário. As escolas são conteudistas, nos querem com uma cabeça desse tamanho, né? Não estimulam nossas partes mais criativas, mais artísticas, mais esportivas. Elas querem passar aquele grande conteúdo e não nos ensinam isso, não nos ensinam a presença, né? Então, nós temos que trabalhar educando nesse sentido, porque é isso que vai me levar para uma saúde, né? Para um cuidado. E é isso que vai desacelerar o nosso cérebro, deshiperativar o cérebro, né? Quando eu falei para minha filha qual ia ser o tema da palestra, ela olhou para mim assim e falou: vida corrida, cérebro ativado. O que você vai falar sobre isso? Eu vou falar vida corrida, cérebro ativado, entropia, fim. Morremos. Acabou, não tem mais o que falar. Entende isso? Vida corrida, cérebro hiperativado, entropia, que é a falência do sistema, fim, acabou a história, não tem mais o que contar. Caos total, caos isso, total. Isso. E adoecimento, porque se eu não expresso alguma coisa, né, que me é tensionante, o meu corpo vai expressar. E dependendo da minha predisposição, eu vou desenvolver uma úlcera, eu vou desenvolver um ataque cardíaco, eu vou desenvolver um AVC, qualquer coisa, porque o meu corpo vai expressar isso.
Porque nós não fomos educados nesse sentido, nunca aprendemos, e muito pelo contrário, falaram para nós, engole o choro, quando éramos criança. Isso é birra, fica quieto, para de mimimi. Quando a criança, na verdade, estava querendo expressar uma necessidade sua, e a criança engoliu aquilo. E aquilo fica como pequenos traumas, né? Então, na teoria do trauma, a gente estuda, né? Tem os traumas grandes, os grandes traumas, que são traumas com T maiúsculo, que são grandes violências, grandes catástrofes, grandes perdas, grandes acidentes, que são coisas que nos marcam muito e que, terapeuticamente falando, são até mais fáceis de trabalhar, porque são muito evidentes. Mas nós temos aqueles pequenos traumas, que são os traumas com T minúsculo, que vêm dessas pequenas coisas que são feitas, um instante de negligência, um instante de uma violência, uma emoção que eu não pude expressar, porque eu tinha que ser muito educada, né? Que eu tinha que ser muito contida, porque assim, criança bonitinha é criança amada, né? Então, nós vamos engolindo isso tudo e isso fica. Isso já está comprovado, né, Jason? Isso não é balela, não. Ficam pequenos edemas cerebrais, como se fossem núcleos, marcas, são cicatrizes verdadeiras. Essa tamponagem da espontaneidade do sujeito, ela acaba prejudicando, é isso? Sim, exato. Nós estamos com um expoente da teoria do trauma maravilhoso, que é o Gabor Mate, que tem feito muitas conferências. Então, o que ele fala? Ele é um médico canadense. Ele fala: em algum momento da nossa vida, nós tivemos que abrir mão de nós mesmos para garantir a nossa segurança. Porque o nosso cuidador é aquele que cuida de mim. Só que o meu cuidador, ou ele é negligente, ou ele é agressivo, ou ele é violento, né? É um conflito. O conflito já começa aí, né? Já que estamos falando de conflito, né? Como é que eu vou amar quem me agride? Como ele me ama e ele me agride? Isso me divide. Isso me deixa em divisão. Para mim sobreviver, o que eu faço? Eu abro mão de mim mesma para garantir esse vínculo, esse afeto. E aí ele fala, nesse momento nós perdemos a nossa autenticidade. E nós passamos a nos mascarar e nos artificializar. E aí nós já não sabemos mais quem nós somos, porque nós estamos absolutamente embotados, defendidos, em sofrimento. E isso, Jason, todos nós. Eu acho que raríssimas exceções de crianças que foram criadas, mas ainda assim, a adolescência ela é um ponto de ruptura também. A minha infância foi maravilhosa. Eu não tenho muitas queixas da minha infância, por exemplo, falando de mim. Minha infância foi muito boa. Eu tive, né, muita... Claro, tinha conflitos ali, tinha questões, tinha os irmãos que pirraçavam, etc e tal, mas era uma infância saudável. Podia estar brincando na rua, podia estar criando, né? Não tive dificuldade na escola. Mas chega na adolescência, o que acontece? Tem uma ruptura comigo mesmo, porque eu começo a me transformar. Começa a vir espinha, começa a vir os seios, começa a vir os pelos, começa a vir cheiros que não tinham antes. Eu começo a me estranhar de mim mesma. Querendo ou não, para todos nós, a adolescência é uma ruptura. É um trauma. Eu falava isso em sala de aula. Eu questiono o TDAH como uma patologia. Não é uma patologia, é uma manifestação de saúde de crianças que foram hiperestimuladas, por exemplo. Hoje em dia, todos os brinquedinhos são cheios de luzinhas, são cheios de sonzinhos, são cheios de... Né? É um hiperestímulo cerebral. As nossas crianças, elas tinham que estar com o pé na terra, subindo em árvore, correndo, brincando, igual nós brincamos. Hoje em dia não tem mais isso, está tudo muito eletronizado. Isso hiperestimula. E criança está naquela fase que a gente chama o período crítico dentro da neuroplasticidade. Qualquer coisa é aprendizagem, qualquer coisa é constituição de sinapse. Está ali. As crianças ficam hiperestimuladas. E isso, claro que vai produzir danos, claro que vai ter consequências de uma forma ou de outra. Né? Então, nós temos que ter uma revisão de algumas coisas, mas aí o capitalismo não deixa, infelizmente. Inclusive, eu defendo que capitalismo é trauma cerebral. Por quê? Porque a nossa espécie é social, por organização cerebral. Nós somos uma espécie social, que nem as formigas, que nem as abelhas. Por quê? Porque estar em sociedade nos favorece a sobrevivência. Nós fizemos essa opção há milênios atrás. E
Aí vieram para nós, começaram a falar, não, nós temos que competir sim, não, né, é um só que tem que ir na frente, não, nós temos que estar aí acumulando, 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 não, você tem que, né, ser o máximo. Isso mata o ser humano. A Patrícia está comentando, né, estamos todos altamente demandados e ficamos cansados, quando nós ficamos cansados nós não temos nem mais energia para mais nada, já esgotou. Né? Então, como é que eu vou repor toda essa energia? O que eu faço para repor essa energia? Né? Aí é que entra o nosso trabalho de saúde. Eu tenho que ajudar as pessoas a se conscientizarem disso, né? E poderem construir outras estratégias que possam dar uma harmonizada nisso daí, para não ficar refém. Porque, na verdade, nós estamos refém. Cada vez mais nos sequestram a nossa autenticidade, a nossa autonomia, né? Para a gente poder ficar aí alimentando essa grande máquina, que é uma sociedade muito materialista, diga-se de passagem, né? O que tem valor é o que está colocado no material, mas isso é só uma dimensão nossa, não é tudo que nós somos, né? Então aí eu fico querendo correr atrás de coisas que são inalcançáveis, né? É muito difícil, assim, como é uma pirâmide, a ideia da sociedade como pirâmide é cruel, porque a pirâmide cabe dois. Por isso que nós estamos tentando trazer o máximo possível o pensamento ecológico. No pensamento ecológico tem lugar para todo mundo. Eu me sinto parte de um todo, né? Eu não me sinto nem especial demais, nem diferente demais. Não, eu sou só mais uma nesse caldeirão, onde que todos somos responsáveis. É uma ilusão de que nós somos livres. É uma ilusão. Ainda estamos encarcerados. Claro! E cada vez mais. E cada vez mais nos dicotomizando. Quanto mais dicotomia faz, mais tensão faz. Mais conflito faz. O Brasil está vivendo isso terrivelmente. É para sair disso. Porque não é uma dicotomização. Nós somos pluri. Nós somos multi. Existem múltiplas possibilidades de ser. Não é só A ou B. Né? Não é só em cima e embaixo. Nós estamos tentando mudar esse paradigma da dicotomia. Um dia colocaram isso como uma verdade e as pessoas levam isso como verdade. Eu já falei, não é verdade. Questionem as verdades absolutas e fechadas. Questionem, aprendam a questionar. E isso é papel do sujeito. Por isso, conflito e tensão entre personalidade e sujeito. Porque a personalidade, por ela fica apaziguada. Não se questione, você vai vivendo. É nascer, crescer, ter uma profissão, reproduzir, envelhecer e morrer. Fim. Não. Nós temos múltiplas possibilidades, múltiplas formas de viver a vida que não é essa. Né? Tem pessoas que hoje em dia estão descobrindo coisas incríveis, que dá para ser mãe muito mais tarde, que nem precisa ser mãe para ser feliz, para ser bem. Tem muitas mulheres que estão dizendo, não, eu quero ser mulher e eu não preciso ser mãe para ser mulher. Eu não preciso ser esposa para ser mulher, por exemplo. Né? A sociedade patriarcal nos colocou uma carga e um peso de verdade que não são verdades. Questionem. Quem que diz que isso é verdade? Da onde que isso é verdade? Existem múltiplas possibilidades. A subjetividade diz isso. As possibilidades são múltiplas. Se eu entendo a vida em planos, em camadas, didaticamente falando, né? Então eu entendo que eu tenho que sim cuidar da minha sobrevivência, porque eu tenho um corpo que precisa comer, né? Eu tenho um corpo que precisa se agasalhar. Eu tenho um corpo que se comunica, que é o meu corpo físico. Mas eu tenho um outro corpo que precisa de expressão da emocionalidade. Aí já começa a sociedade racional, já desqualifica quem sente emoção. Ué, tá doido? Que é isso? Eu preciso expressar a minha emoção. Aí a sociedade da racionalidade nos enche de dogmas e fala, tá tudo pensado, não precisa pensar não, só reproduz. Aí faz um monte de autômato, que é o que interessa aos poderosos. E aí a gente estaciona. Pronto. Autômatos, verdades prontas, colocadas em caixinhas, dentro de um sistema cerebral, emoções bloqueadas e impedidas, tá feito. Só que é isso? Nós temos a chance de ir para além disso, porque nós não nos fechamos na razão. Nós somos seres de consciência, né? Então, assim, é preferível nós nos entendermos como um animal simbólico e não como um animal racional,
É isso que a subjetividade vem nos ajudar a compreender. Nós não somos um animal racional, porque nós também somos absolutamente irracionais. Edgar Morin fez isso maravilhosamente para nós nos livros dele, né? Ele fala o Homo sapiens e o Homo demens, né? Somos essas duas possibilidades. E quando eu simbolizo, o teu símbolo não é mais verdadeiro que o meu. Porque se você vem de uma matriz com uma cosmogênese, é só uma simbolização que é diferente da minha. Mas a sua não é a verdadeira e a minha falsa. Errôneo isso? As duas são verdadeiras. Né? Então, tanto que eu venho até questionando muito esse negócio de politeísmo, monoteísmo, porque às vezes eu fico pensando, não, me parece que tem um monte de Deus brigando do que é um super Deus, meio estranho, meio soberano e meio autoritário, entendeu? Às vezes eu fico pensando, tem mais de um Deus brigando por aí. Às vezes eu penso nisso. Por isso que eu falei, Jason, você me pediu um tema que dá horas e horas e horas e que vai ser muito difícil circunscrever numa pequena palestrinha de 20 minutos. Mas quando você traz o eu e o mim, você traz como é que eu vou explicar essa minha divisão, né? Então, o que ele falava? O eu é o meu sentido de eu. O mim é tudo que está, o outro em mim. Né? Tudo que eu trago e dialogo. O outro em mim. Mas eu entendo isso hoje em dia, e eu trabalho assim no consultório, eu sou duas porque eu tenho dois hemisférios muito diferentes. O código de comunicação de cada hemisfério cerebral meu é muito diferente. Então, essa briga interna que eu tenho, muitas vezes, é meus dois hemisférios brigando. A minha divisão, muitas vezes, é isso. E que traduz... E as pessoas... Não, e aí eu queria até trazer a ideia da ontogênese, só um pouquinho, né? Porque a ontogênese é o desenvolvimento, meu desenvolvimento enquanto pessoa, na minha vida, né? Então, quando eu nasci, o primeiro cérebro que amadurece é o cérebro direito, que é o cérebro espacial, que é o cérebro que se comunica por sons, imagens, movimentos, é o que olha a cara da mãe e sente bem ou mal, né? Porque não tem código, não aprendeu ainda a codificação do cognitivo. Então, amadurece primeiro. Aí depois começa a entender que na sociedade tem limites e tem regras. Tem que fazer cocô no pinico, não posso fazer cocô no chão da sala. Tem que ir começando a me civilizar. E aí começa a entrar o outro, que é o que vai me dando os limites das regras, dos conceitos, das minhas racionalidades. Eu vou para a escola, aprendo a ler, escrever, o outro vai amadurecendo. E aí fica uma divisão com as minhas duas crianças. A minha criança emocional, que é super espontânea, que quer, se possível, gritar na hora da sala ali, e a outra que diz, não pode, não deve, que começa a introjetar o cuidador, que vai dando essas... Introjetar, o Fernando não gostava dessa palavra, porque não é uma introjeção passiva. Não é uma introjeção passiva, senão que é uma reacomodação, né, do que está acontecendo ali, né? Então eu começo a incorporar, a sentir que isso está em mim, só que gera um conflito e uma divisão. Então tem duas crianças que brigam permanentemente dentro de mim. Uma emocional, mais espontânea, mais espacial, mais expansiva, e uma outra que vem e contém. Então, às vezes, a terapia, o que ela faz é isso, é botar essas crianças em diálogo e em harmonia. Eu não vou entrar em conflito, mas eu posso aprender hábitos novos. Né? Porque quando eu estou falando de neuroplasticidade, eu estou falando da nossa total capacidade de aprendizagem ainda velhos. Até velhinho eu posso aprender coisas novas. E eu tenho que aprender coisas novas. A minha saúde depende de eu aprender coisas novas. Então eu sempre falo, leia muito, por exemplo. Enquanto houver vida, há oportunidade. Eu sempre posso desenvolver uma habilidade nova. E é indicado isso. O cérebro precisa de novidade. Ficar na mesmice, porque assim, a neuroplasticidade é tanto a nossa bênção quanto a nossa maldição. Porque se eu repito e repito, vai ficando cada vez mais cristalizado, né? A palavra que eles usam é vitrificado, vai ficando cada vez mais aprisionado, né? Mas eu tenho sempre, estando viva, a chance de criar novas sinapses e novas possibilidades, aprender coisas novas, tanto que tem pessoas que estão indo para a faculdade hoje em dia com 70 anos, e estão se formando, e estão aprendendo coisas novas. Né? E as coisas novas que eu aprendo não são só no plano intelectual, pode ser no plano do fazer. Né?
Sim. O lugar onde eu sou mais criativa, onde eu trago a maior inovação da minha vida é quando eu vou para a cozinha. Que eu abro a minha geladeira e vejo o que tem, né? Ah, tem isso. Eu crio alguma coisa ali. É quando eu estou sendo o máximo criativa possível. Então, aí é que entra a minha atenção em, primeiro, olhar isso tudo e pensar, posso fazer diferente? Como é que eu posso ir criando uma outra estratégia para não me deixar levar e não ficar assujeitada? Que esse é o sentido do ser assujeitado. E para mim, inclusive, o assassinato do sujeito é um projeto dos donos do poder. Vamos assujeitar todo mundo, submeter todo mundo. E vamos jogar luzezinhas que ficam todos ali enfeitiçados e anestesiados. E pronto, né? E viram Foucault realmente já robôs. falava sobre isso. Viram robôs de um sistema. Exatamente. O que eu falo aqui não sou eu que estou inventando, não. Vai muitas das coisas que eu já estudei, né? Por isso que você fala assim, traga então, professora, a sua experiência pessoal. Eu sou uma pessoa, Jason, que aprendi a Sim. meditar com 20 anos. Quando não era moda. Hoje em dia é moda, mindfulness, né? Mas eu já aprendi a meditar há muito tempo e tenho isso como uma prática. É como eu tenho a minha medicina, vamos dizer assim, como eu tenho o meu antídoto a isso tudo, onde eu pratico a minha presença. A meditação é como andar de bicicleta. Eu não nasci sabendo. Eu treinei, caí, me ralei e peguei o jeito e ando até hoje. Nunca mais esqueci. A meditação é o mesmo jeito. Eu preciso aprender. Eu tenho que me desafiar a isso. Eu tenho que praticar para poder aprender, né? Então, como é que eu faço? Me dou pequenos minutos. Eu não vou entrar num zazen de 45 minutos sentado em posição de lótus que eu vou morrer. Não é isso. Eu sou ocidental, eu não sou oriental. Eu tenho que atender as minhas necessidades de ocidental. Né? Tanto que tem pessoas que eu conheço que usam a dança como uma estratégia de meditação. Tem pessoas Sim. que usam a contemplação como uma estratégia de meditação. Eu posso escolher aquela que mais se encaixa no meu perfil. Tem pessoas que gostam de repetir mantra. Inclusive, eu passo para os meus pacientes mantras em português, que ficar repetindo mantra em sânscrito não nos ajuda, porque a gente não sabe o que está dizendo. Aí eu falo, então tá, então adota uma postura no seu corpo e começa a repetir. Dá um brinquedinho para a mente, que ela gosta de brincar. Fica ela repetindo. Serenidade, por exemplo. Serenidade. Serenidade. Fico repetindo, como um mantra. Serenidade. Serenidade. E aí, assim, porque a mente gosta de trabalhar. Ela quer trabalhar, ela quer pensar. Pensar é gostoso. Pensar, nós somos viciados em pensar. É um vício, você sabia disso, né? É um vício. Pensar é um vício. Uma dependência química. Eu penso sentindo. Eu sinto pensando. Não é que eu sinto aqui e vou pensar depois. Não. A Integral. emoção, ela já desencadeia um pensamento na hora. O tempo todo. E é biológico. Isso é que é mais importante entender. É material. Tá acontecendo. Parece que é abstrato o pensamento, mas não. São circuitos que estão ali se acionando, entendeu? Adoraria estar vendo, né? Quem está conosco. Nem sei quantos que estão aqui conosco nesse momento, né? Mas eu gosto de ensinar algumas pequenas coisas para que as pessoas possam aplicar no seu dia a dia, né? Então, assim, cada vez que eu inspiro, eu me coloco em alerta. Cada vez que eu inspiro, tanto que quando eu levo um susto, né? Então, para mim sair do alerta, eu tenho que expirar. Cada vez que eu expiro, eu aciono o sistema parasimpático. Né? Então, assim, existem várias estratégias que podem fazer, combinando com visualização, por exemplo, né? Combinando com deixar que entre um som pelos seus ouvidos, né? Mas eu acho que o melhor que nós podemos fazer, e vamos fazer eu e você aqui agora para encerrar, né? Pelo menos 3 vezes. Acho que todo mundo pode nos fazer isso junto, né? Pelo menos 3 vezes. A gente inspira, sustenta, solta pela boca, sustenta no vazio, e inspira
diafragma. Sempre que eu respiro pelo diafragma, quando eu inspiro e expando o meu diafragma, eu estou necessariamente fazendo uma respiração consciente. Então, vamos lá. Inspira, expandindo o diafragma e solta, contraindo o diafragma. E os intervalos são importantes por quê? Porque no intervalo está o vazio, está o nada, está a inação. Eu saio um pouco do acelerado quando eu paro. Ainda Muito que seja bom essa 4 percepção. segundos. Então eu inspiro, diafragma, expando, paro. Paro. Eu sempre gosto de falar que o mais importante é o que está nos intervalos, né? Nós podemos combinar mais vezes, combinar grupos para passar essas práticas, né? Para transmitir essas estratégias, para poder fazer com que as pessoas se apropriem. Aí eu gosto sempre de lembrar que não há onde chegar, diz. Às vezes a gente fica, temos que ter, né, aquela meta, que às vezes o próprio caminhar na vida é o sentido da vida, né? Então, caminhar com consciência, caminhar com presença, ser o máximo possível um agente de transformação desse mundo tão mecanizado que está aí, né? Tão cheio de dogmas aprisionantes das nossas maravilhosas possibilidades cognitivas e intelectuais, certo? Para me achar, pode me achar pelo Instagram, né? Pode mandar uma mensagem no direct message. E eu gosto muito de divulgar essas ideias, eu escrevo e elas estão no meu blog. Então, se digitar lá no Google, Ana Orofino, subjetivas, chega lá nesses textos. Tem muitas ideias já estão escritas e compartilhadas, inclusive tudo isso da neuroplasticidade já bem mastigado, bem acessível. Está tudo lá colocado para compartilhar, né? Eu gosto muito de compartilhar, eu acho que a minha vocação é entregar tudo que eu tenho, então está lá, está tudo lá. Acho que é muito isso, Jason. Bem. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Estamos aí, Jason. Eu não sei se conseguimos passar por tudo, mas acho que por muitas coisas nós passamos. Obrigada tchau, tchau. aí pela oportunidade. Olha, nós estamos lá no YouTuber da Universidade das Emoções. Vai lá, se inscreva.